A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você neste dia uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em Mateus 12, versos 9 ao 13, que diz assim: Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. O título da nossa reflexão deste dia é A Restauração de uma Vida. No ano de 2018, mais precisamente na noite de 2 de setembro de 2018, ocorreu um incêndio no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, museu na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Incêndio esse de grandes proporções, que atingiu a sede do museu, destruindo quase a totalidade do acervo histórico e científico que foi construído ao longo de 200 anos e que abrangia cerca de 20 milhões de itens catalogados. Além do seu rico acervo, também o edifício histórico que abrigava o Museu Nacional também foi atingida a residência oficial dos imperadores do Brasil. Foi extremamente danificado, com rachaduras, desabamento de sua cobertura, além da queda de lajes internas, enfim. Um museu histórico, um museu conhecido internacionalmente, ele foi destruído. Porém, a sua história não poderia ser destruída. E pessoas se mobilizaram, governo federal, estadual e até mesmo ente municipal se uniram com os empresários para poderem visualizar a recuperação deste museu, que chegou a essa situação fruto do descuido, fruto da manutenção feita de maneira errada ou deixando até mesmo de fazê-la. Estimaram para restaurar e para atualizar tecnologicamente esse museu cerca de 450 milhões de reais. Esse dinheiro foi ao longo do tempo sendo arrecadado, podemos dizer assim, para que em 2028, 10 anos depois, possa realmente haver uma reforma e uma restauração daquilo que foi perdido. Foi perdido muita coisa. Então, para isso, é necessário, está sendo necessário a restauração dos itens deste museu. E é justamente em cima dessa restauração que nós vamos tratar, que nós precisamos, porque Jesus Cristo, ele restaura todas as coisas desgastadas. Dei o exemplo nessa ilustração que ocorreu, mostrando para você a importância da restauração para que a história de um museu ela não seja perdida. Mas Jesus Cristo, ele restaura todas as coisas desgastadas. Quais os passos a serem dados por nós hoje para alcançarmos a restauração em áreas das nossas vidas? Restauração essa vinda da parte do Senhor Jesus Cristo. Quais passos? O texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta 5 passos importantes pelos quais nós devemos trilhar para alcançarmos a restauração que necessitamos. Vejamos o primeiro. O primeiro passo que esse homem, esse enfermo, essa vida deu para alcançar a restauração em sua vida foi o passo do não conformismo. Esse enfermo que tinha sua mão atrofiada, ele não se conformou com a situação em que ele vivia. Ele não conseguia aceitar a vida que ele tinha por conta desta mão atrofiada. Ele não se conformou.
com essa enfermidade. Porque essa enfermidade não era só física. Essa enfermidade também abalava a sua estrutura emocional. Essa enfermidade abalava a sua estrutura até mesmo no seu relacionamento interpessoal, ou seja, socialmente. O primeiro passo dado por este homem foi não se conformar. E é o primeiro passo que nós também temos que dar em nossas vidas. Nós não podemos nos conformar com determinadas coisas que acontecem em nossas vidas, que precisam de restauração, que precisa de mudança, que precisa de um abalo tal que possa transformar. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos ficar acomodados, nós temos que ter esse inconformismo, sabendo que em Jesus nós podemos alcançar a vitória. Então, o primeiro passo dado por este enfermo, que nós lemos no texto, é do inconformismo. O segundo passo dado foi que ele procurou o lugar certo. O texto nos fala que ele estava na sinagoga. Se ele estava na sinagoga, ou seja, no lugar separado para cultuar a Deus, para adorar a Deus verdadeiramente, se ele estava na sinagoga é porque ele tinha ali a esperança de receber a cura e vencer dessa maneira as suas lutas existenciais. Então, esse enfermo ele deu um passo muito importante. Ele não ficou em casa, ele não ficou à beira do caminho, ele não ficou resmungando, ele não ficou blasfemando, ele não ficou falando para todo mundo que ele era uma vítima, que ele sofria demais, não. Ele primeiramente deu o passo de não se conformar. O segundo passo, ele procurou o lugar certo. Ele estava na sinagoga porque sabia que ali havia esperança para o seu problema. E assim temos que ser. Nós não podemos ficar acomodados e temos que estar no lugar certo. A sinagoga, que representa a igreja de Cristo hoje, está disponível para que nós possamos buscar a sua presença. Mas também o nosso quarto está disponível, como diz Mateus 6,6, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, busca a Deus em secreto e Ele vai te recompensar em secreto. Então, nós temos que procurar o lugar certo. Se queremos a restauração em nossas vidas, temos que procurar o lugar certo. E o lugar certo é a presença de Deus. É aos pés do Senhor Jesus Cristo que podemos sim estar na igreja, congregando com os justos e ali também clamando e recebendo da parte de Deus, mas também podemos estar no nosso quarto, fechando a nossa porta em intimidade com Deus e ali recebermos a vitória. Segundo passo. O terceiro passo que esse enfermo deu foi não deu crédito às vozes contrárias. Ele foi resiliente. No versículo que nós lemos aqui fala que perguntaram a Jesus Cristo: é permitido curar no sábado? Naquele momento, o enfermo deve ter pensado: hoje é a oportunidade que eu tenho. E vem essa voz contrária, está dizendo: é permitido curar no sábado. Diante de mim está Jesus Cristo, que tem o poder, foi dado a Ele todo o poder, e Ele pode me curar. E vem essa voz contrária perguntando, querendo interrogar a Jesus, dizendo: é permitido curar no sábado? Então ele não deu ouvido a essas vozes contrárias. Ele simplesmente manteve-se resiliente, focado. Igual a mulher do fluxo de sangue, que diziam para ela: não incomode o mestre, lá em Mateus 9, a partir do verso 20. Não incomode o mestre, deixa ele. E ela não ouviu as vozes, foi lá, tocou nas vestes de Jesus e foi curada daquele fluxo de sangue que já durara 12 anos. Este homem não deu crédito às vozes contrárias. Você também não dê crédito às vozes contrárias. Dê somente crédito à voz que vem da parte de Deus para a sua vida, diante daquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Quarto passo, dado por este enfermo, ele obedeceu à ordem de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que no verso 13 diz: estenda a mão. Foi uma ordem. Jesus Cristo deu a ordem: estenda a mão. E ele a estendeu. A bênção nas nossas vidas
elas acontecem a partir do momento em que nós entendemos o poder que há na obediência. Quando nós lemos em Deuteronômio 28, no seu verso 2, diz que todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Está muito claro. Para que a bênção ocorra, para que algo seja restaurado, nós temos que obedecer à voz de Deus para as nossas vidas. Este enfermo obedeceu. E hoje, a pergunta: estamos obedecendo aquilo que Deus mandou? Aquilo que Deus ordenou, faça isso, faça aquilo. Aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra para fazermos, será que estamos obedecendo? Se queremos restauração em nossas vidas, seja em qualquer área, precisamos obedecer. Porque uma vez obedecendo, a bênção vem até nós. Não precisamos nem correr atrás dela, ela corre atrás de nós. Quinto passo, e concluo assim os 5 passos. Ele teve fé. A palavra de Deus é linda, a palavra de Deus ela é transparente e é clara. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Este homem teve fé. Este homem estendeu a sua mão. Este homem teve a sua mão atrofiada restaurada. Por meio da sua fé em Jesus Cristo, a sua mão foi totalmente restaurada. E não somente a mão, junto com ela, a sua autoestima, as suas emoções, a bênção, a restauração, quando ela chega em nossas vidas, ela é uma restauração completa, não somente da mão. Ele, a partir daquele momento, começou a interagir socialmente. As pessoas não mais o julgavam, ele não sentia mais se à margem daquela sociedade, que julgavam porque poderia ser pecado dos seus pais, eles atribuíam quando as pessoas tinham determinadas enfermidades, e ele estava livre desse julgamento, ele estava livre dessa acusação, a sua autoestima estava renovada. Eu quero dizer para você, caro ouvinte, que eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida. Nós somos imperfeitos. Precisamos de restauração em nossas vidas. E eu digo para você, não há vida estragada pelo pecado que não possa ser restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Não há sonhos intimidados pelas lutas que não possam ser restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. Não há saúde física ou emocional, como nós vimos neste texto, saúde desgastada pela enfermidade, que não possa ser restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Não há família desestruturada, por brigas, por lutas, por vícios, por infidelidade, por deslealdade, que não possa ser restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Se porventura você tem em sua vida algo que precisa ser restaurado e você às vezes está achando que não há solução e não tem como, esse texto que nós acabamos de ler é uma base para aumentar a sua fé e dizer para você: tem sim, Jesus Cristo pode. Jesus Cristo restaura todas as coisas desgastadas. Se o seu casamento está desgastado, se sua família está desgastada, se suas emoções estão desgastadas, se o seu trabalho, se a sua profissão está desgastada, tudo isso o Senhor Jesus pode restaurar. E neste dia Ele está disponível para mim e para você, para restaurar aquilo que está desgastado. Que Deus possa abençoar a sua vida, caro ouvinte. E creia que Ele pode restaurar tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.